Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Go On Podcast. Eu sou Washington Fonseca e o tema de hoje é sobre música. Para ser mais específico, musicalização infantil. Eu falo hoje com Edson Carvalho dos Santos Filho. Tudo bom, Washington? Tudo bem, obrigado pela tua visita aqui, obrigado. Pelo bate-papo, né? Edson, eu fico sempre na dúvida, né? E eu estava um dia desse conversando com um amigo meu, como é difícil viver da arte. Viver da música, cara, é um desafio muito grande. Sim. Porque eu fico pensando na nossa cabeça, principalmente na minha, né? Que é uma cabeça um pouquinho estreita, né? Em termos de ideias e pensamento. Mas a gente acha que para ser bem sucedido na música tem que fazer sucesso, composição, tocar em banda, ir para o estrelato. Mas a gente percebe com a história das pessoas que há vários caminhos dentro da música, de qualquer área da vida, né? Mas dentro da música a gente dá para perceber que tem muito caminho para a pessoa encontrar-se dentro desse caminho e prosperar dentro dele. Sim. Né? Que a prosperação não é só ganhar dinheiro, mas é realizar um trabalho que preencha a nossa alma. Sim, é verdade. Né? É muito comum quem começa na música começar por conta disso, né? De fazer sucesso, tocar numa banda, né? Isso é muito, muito comum acontecer, de ir atrás da música pensando nisso, né? Isso. E você hoje trabalha com musicalização infantil, né? Sim. Que é um trabalho que você faz com as crianças e com os pais. Sim. Tudo junto, tudo conjunto, tem todo um trabalho aí que você faz com eles. Mas antes da gente seguir nesse trabalho que é maravilhoso, eu me interessei muito pela tua história. Sim. E vale a pena a gente explorar ela aqui. Legal. Né? Eu quero aprender com ela, eu quero ampliar minha visão com a tua história. Então a minha ideia é o seguinte, eu quero começar perguntando, você é da onde? Você é de São Paulo? Você é do interior de São Paulo? De onde que você é? Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. E viveu aqui até quantos anos? Eu vivi na cidade de São Paulo até os 13. Depois meus pais se mudaram para Osasco. Tá. E aí eu mudei para São Paulo depois que eu casei. Eu ainda morei um pouco em Osasco e depois eu vim para São Paulo. Então você ficou aqui em São Paulo até os 13 anos e depois você foi para Osasco. Para Osasco, aí eu voltei para São Paulo. Eu tô com 47 agora. Eu Sei. voltei para São Paulo com 40 e... já perdi com 42, acho. 42, né? Faz uns 5 anos já que eu tô em São Paulo. Tá. E como é que foi a tua infância? Você é filho único? Não, eu tenho 4 irmãos. 4 irmãos. Nós somos em 5. Escadinha. Olha que legal. Você é o mais velho ou mais novo? Sou o mais velho. Mais velho? Mais velho. Que responsa, hein? É. E como que era a tua infância? Como é que foi a relação com seus pais? Foi muito tranquila. Meus pais, eu não tenho nem o que falar. Eu só tenho coisas boas para falar deles. Assim. Meus pais são sempre muito amorosos, sempre apoiaram muito. Minha mãe é uma pessoa assim que eu nem tenho o que falar dela, Legal. porque ela muitas vezes eu levava colegas assim para casa para, como a gente sempre faz, um coleguinha da escola e tal, e a mesma adolescente assim e tal, levava para casa, aí às vezes até o pessoal perguntava, nossa, sua mãe não vai ficar brava não? Eu falei, não, minha mãe não fala nada, minha mãe, a única coisa que ela falava assim, eles estão bem, eles comeram, e não importa que eu levava, nem criticava, meu pai também, raramente assim, na verdade eu nem me lembro de ter criticado companhias minhas ou coisas que eu queria fazer. Sempre me apoiaram em tudo que eu fui fazer. Tá, e você na tua infância, você era mais das exatas, das humanas ou das artes? Como que era o teu interesse na infância? Na infância... Esporte, o que você curtia de fazer? Eu curtia... Na infância, eu acho que eu tinha uma infância muito normal. Eu brincava, gostava de jogar bola um pouco... Jogava videogame, né? Eu curtia, eu não tenho muito, mas mais para adolescência eu acho que eu fui um pouco mais para as exatas. Ah. Um pouco mais para as exatas, mas sempre com a arte envolvida. Então é difícil especificar assim, se eu era de exatas ou de humanas, porque a arte sempre teve de alguma forma envolvida, não o prazer pela arte, prazer pela música, sim, né? Sim. Essas coisas. Eu fui pro teatro, né? Depois de um tempo, mas foi um pouco mais tarde, lá pelos 18 anos de idade. E a música entrou na tua vida em que ano? Nessa época também, nessa mesma época do teatro, entrou a música. Primeiro entrou a música, em seguida o teatro. Teve alguma experiência antes, na fase ali pré-adolescente com a música ou na infância ou não? Teve. Eu com 13 anos eu fiz uma aula de guitarra, né? Fazia aula de guitarra, fiz uns 3 meses, mas não fui muito pra frente e acabei parando. Você lembra? Eu lembro que eu fazia... Eu me recordo pouco, assim, mas o que eu me recordo é que tinha
tinha aula de teoria junto e eu queria entender mais a fundo, mas acho que a professora era muito técnica, não sabia explicar direito, eu não conseguia entender a essência do que ela estava falando, sabe? Eu gosto de entender a essência das coisas. Eu sempre perguntava, eu queria saber mais como que funciona, por que aquelas cifras são daquele jeito, por que aquela nota musical se desenha desse jeito no pentagrama musical. E ela explicava, eu falava assim, mas não faz sentido para mim, mas faltava acho que um tato para explicar com calma, assim, de uma forma que você entenda a essência da coisa, Sim. né? Você às vezes explicar uma coisa de uma forma muito técnica, para quem está começando adolescente, assim, é complicado. Né? É verdade. Tem que ouvir, você tem que mostrar o som. Eu acho que assim, você mostrando o som, tocando alguma coisa, olha esse som, é assim. Por isso que a gente escreve dessa forma, né? Porque a gente percebe dessa forma, acho que funciona melhor. E aí isso me deu uma desanimada também. Aí você falou, isso não é pra mim, vou parar, vou dar um tempo. Eu acho que foi meio que... nem falei isso, eu comecei assim, foi meio que parando. Sabe quando você começa uma coisa, você não tá tão empolgado e vai meio que parando? Foi meio por isso. Mas aí no segundo grau, quando eu tava eu fiz o segundo grau técnico, né? O ensino médio hoje em dia, na época era segundo grau. Eu sou velho. Eu também. Era o ensino médio, eu fiz processamento de dados. E tinha um colega meu que tocava violino. Olha, que tocava legal. violino. Nossa, violino é lindo, cara. Ele tocava muito bem, fazia tipo casamento, né? Fazia muita coisa assim com o violino. E de vez em quando ele levava o violino e tocava na sala, todo mundo aplaudia. E eu falei pra ele assim, eu lembro no último ano, eram 4 anos de ensino médio, né? De segundo grau. No último ano eu falei assim, eu vou me tornar músico. Eu vou estudar música, eu vou por esse caminho. Aí ele dava risada, eu falei, você tá doido. Você tá doido, porque música é uma coisa que você tem que estudar desde criança. Agora, com 18, 19 anos, você não vai pra frente. Pra conseguir entender isso, pra você conseguir absorver isso, né? Sim. O cérebro nosso já tá num estágio que é difícil de pegar. A criança pega com muito mais facilidade. Você não tem condição, né? Eu falei, não, eu vou estudar. E eu saí do segundo grau e já fui fazer aula de guitarra. Logo em seguida, assim, no começo do ano seguinte. E até nem fui para a faculdade ainda, nessa época. Então, comecei a estudar e fui embora. E tô aí até hoje. Que legal, que legal. E nessa época, você já estava fazendo algumas atividades com teatro? Sim. Como é que foi? Eu comecei a fazer comecei a fazer teatro Minha mãe fazia teatro também. Eu esqueci. Tem uma veia artística aí, hein? Minha mãe é do teatro amador, né? Mas ela dava... Ixi, ela adolescente, se eu não me engano, na adolescência dela, se eu não me engano, que ela tinha comentado que ela é de Bauru. Ela dava aula para as crianças de teatro e tal, fazia teatro amador. E ela fazia aula com uma professora muito legal, a Mercedes de Souza, que é de Osasco. E aí chamava a gente para assistir e tal, e falava, eu vou fazer também. Eu comecei a estudar também teatro, fazer aula de teatro lá em Osasco. E aí fui embora, conheci um pessoal, a gente montou um grupo de teatro amador. Legal. Ixi, foi um monte de coisa. Vários grupos de lá, o pessoal da prefeitura de Osasco, que tinha cursos, aí apresentava espetáculos e montava um monte de coisa. Fiz direção musical de peça, muita coisa. O que você aprendeu nessa época que foi legal para você? Principalmente várias coisas, né? O teatro ele é muito amplo, né? O teatro a gente pode dizer que o teatro ele é a junção de todas as artes, né? Porque no teatro você tem a performance do ator, né? A encenação, mas você tem música no teatro, você tem o cenário, que você tem artes plásticas no teatro, né? Você tem poesia no teatro, você pode ter uma poesia, você pode ter literatura no teatro, você tem tudo, no teatro tem tudo. Legal. Então, a vertente criativa, né, nossa, que se desenvolve quando a gente está no teatro, ela é muito incentivada. A gente acaba se soltando, perdendo vergonha, porque você vai se expor né, no palco, tem que falar, tem que... as possibilidades criativas são tão grandes que abre muita visão nossa da arte em geral mesmo, né? Então eu acho muito bacana. Foi muito bacana eu poder também usar a música, né, no teatro, que eu fiz muito. Fiz direção musical de peças, sempre grupos amadores, né? Sim. Participamos de festivais. Sim. Mas o amador é aquela coisa, não é o profissional. Mas
mas tem uma seriedade, tem um valor no teatro amador, porque você faz por amor, mas você não necessariamente isso significa que vai ter pouca qualidade, né? Tem muita coisa boa. Sim. Tem muitos grupos bons que eu conheci, amadores, né? A gente foi para festivais em São José do Rio Preto, Santa Bárbara do Oeste. Foi bem legal. Uma fase, nossa, eu fiz muitos amigos, né? Muitos amigos que alguns estão até hoje. Se eles seguiram na arte ou não? Muito sim, muito sim. Nossa, um pessoal muito talentoso. Tem um pessoal da dança também, né? Que se envolve. Tinha teatro dança Tinha um grupo de teatro dança também, desses grupos que eu participei também um pouco. E um pessoal muito talentoso que foi pro exterior. Tem gente que até hoje vive do teatro, dá aula de teatro. Mas é aquilo meio que parecido com a música que a gente estava falando, né? Você não tem muita perspectiva, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar aula. O que sobra é dar aula, né? Você tenta aqui, tenta ali. Claro que tem aquelas pessoas que se destacam e que acabam entrando em grupos grandes, profissionais, indo para... Tem um pessoal dessa época que fez série da Netflix já. Tem algumas pessoas, inclusive. Mas a grande maioria acaba... Onde eu me encaixo? O que sobra é a aula. Dar aula de teatro, aula em escola pública, em escola particular, pro ensino fundamental, sim. ou curso de teatro, né? É aula e é meio complicado, assim. Nessa época já passava na sua cabeça de ser um profissional da música? Sim. Você visualizava o que você queria, já tinha uma ideia, eu queria desejo? montar uma banda e fazer sucesso, né? Eu me encaixo, né, no que eu falei, né? É bem por aí, porque é o que você pensa, né? 19, 18 anos, eu quero fazer uma banda e fazer sucesso. Eu ouvia gravações, assim, eu ouvia as músicas que eu gosto e tal, e falava assim, eu acho que eu consigo compor. Eu consigo fazer isso, eu pensava assim. Sim. E aí eu comecei a exercitar, eu fui atrás de... Tinha até um amigo meu que hoje também trabalha com musicalização infantil também, Chauan, o nome dele. Que a gente foi junto, a gente falava assim, vamos na biblioteca, vamos pegar livro de poesia, vamos estudar poesia, vamos ler para aprender a escrever, comecei a estudar, e eu lembro que eu gostei muito de Castro Alves na época, eu pegava para ler, estudava, e escrevia poesia, tinha vários cadernos de poesia que eu gostava de escrever, e para aprender, para me desenvolver, né? Essa época ajudou muito isso também. Muito bom. E queria ir por essa linha, mas aí teve teatro, fui curtindo também o teatro, fui brincando disso e tal. Você estava com quantos anos nessa época? Uns 20 e poucos anos? Quando eu comecei era 19, acho. 19, 19 anos. Tá, e como que era o apoio dos seus pais, né? Porque às vezes eu fico aqui pensando, né? Geralmente é um momento de escolhas para alguma carreira profissional. E geralmente as pessoas nos incentivam para aquelas carreiras mais tradicionais, né? Tinha acabado de terminar o segundo grau, né? Pois é. Falava, vou fazer faculdade o quê? Não, vou começar a estudar música que eu não sei nada. Meu pai foi super tranquilo. Meu pai, minha mãe. Teve até um momento, eu acho que já fazia um ano, mais ou menos, não recordo muito bem, mas que eu já estava estudando música, que meu pai me falou, eu lembro disso, falou assim, filho, você precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa. Eu fazia uns bicos, assim, algumas coisinhas, precisa pegar alguma coisa mais consistente, né? Eu falei, pai, meu avô era músico, né? Meu avô era músico. E eu nunca vi meu avô tocando. Porque meu avô, desde que eu conheço ele já tinha problema de artrite, então ele não tocava muito. Mas eu sabia que ele tocava, eu sabia que ele tinha composições dele. Eu cheguei a ouvir alguma coisa, se não me engano, mas eu não conheço as composições dele. Mas por ter que trabalhar, ele acabou deixando a música, né? E aí isso estava muito na minha cabeça. E eu falava pro meu pai, é o seguinte, pai, eu quero seguir na música, apesar de ter começado tarde, e eu não quero seguir o caminho do meu avô. Né, de ter que trabalhar e não conseguir seguir na mão, porque eu preciso de muito estudo, né? E eu queria muito estudar. Inclusive, quando eu terminei o segundo grau, que era processamento de dados, eu fui trabalhar como analista de sistemas numa empresa em Alphaville. E uma empresa muito boa. Mas eu chegava tarde em casa, pegava a guitarra, porque eu estava estudando guitarra na época, né? Eu pegava a guitarra para estudar e com sono, não prestava atenção direito. E teve um dia até que quando eu decidi parar, eu
eu lembro que eu acordei em cima da guitarra, com a guitarra babada, assim. A gente dormi em cima da guitarra. Aí eu falei assim, não, chega, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E felizmente eu tinha condição de fazer isso na época. Meu pai tinha condição de me apoiar nesse sentido, né? Isso faz diferença, hein? Faz muita diferença. E assim, com 19, se eu tivesse 13, 14 é uma coisa, mas com 19 anos de idade é complicado. É complicado. E a minha alternativa foi ir atrás de escola de música. Comecei a dar aula de violão, de guitarra, né? Assim que possível. Logo assim, no começo, acho que eu tinha uns 3 anos que eu estudava, já estava dando aula já. Eu peguei mesmo, ralei assim para estudar, né? Tocava em barzinho, tocava em lugares, assim. Tinha lugares que o pessoal do teatro frequentava. Tinha até um lugar que lá em Osasco chamava Jeg Bar. Que eu acho que até tem ainda. Que é o pessoal que ficava na frente da escola de teatro. Jeg Bar é bom, hein? Foi um dos... o Bar do Jeg chamava. E que um dos diretores de teatro lá da escola queria incentivar lá, queria fazer um apoio com o dono do bar e fazer tipo sarau, acho que era segunda-feira, se eu não me engano, que a gente fazia. E aí ele me chamou, vamos fazer, e eu fiquei na frente lá para ajudar eles lá. Fui tocando, a gente foi convidando outras pessoas, depois eu saí, outras pessoas continuaram, mas a gente começou e foi pra frente, e juntou o pessoal do teatro, o pessoal das artes ali, se juntava para ir lá frequentar. Até depois ele aumentou o bar, comprou um terreno do fundo lá, aumentou, foi mais gente, fez um palco, foi bem legal. Ah, que legal. Foi bem legal. Conheci muita gente legal de música que apareceu lá e a gente acabou se envolvendo, fazendo alguns projetos assim legais, assim, de tocar em alguns lugares, mas coisas que não ia muito pra frente, né? Financeiramente, principalmente. Mas ensina muito, né? Tocar na noite, Sim. né? Sim, com certeza. Com certeza. A gente aprende muito, né? Sim. Mas eu particularmente, não era muito fã de tocar na noite. Porque eu sou mais diurno, né? À noite eu... Também. Então. Até você falar da adolescência, né? Ia pra balada, eu ficava bocejando na balada. Também. Foi É isso mesmo. Aí eu me sentia, eu queria ir logo para casa, assim, sabe? Né? Eu não curtia muito. E aí, nessa época ainda, o pessoal fumava ainda em ambiente fechado, né? Não tinha que essa lei que proibia. Nossa, eu chegava horrível. em casa com a roupa fedendo cigarro e cansado. E era um negócio, nossa, eu não curtia, assim, era pesado, assim. Eu ia tocar 3 horas tocando. Tinha vezes que eu tocava 5 horas tocando direto, assim, dando uns intervalos, mas tocando direto. Mas era isso, né? Eu tocava na noite, dava aula de violão, de guitarra. Você já estava dando aula nessa época também? De música? Então, depois lá pelos 21, assim, mais ou menos, eu comecei a dar aula. Né? O que agrega quando você dá aula, né? O que você aprende? Porque dizem que dar aula você aprende bastante. Sim. Quando você estava dando aula, você aprendeu muito com seus alunos? Ah, com certeza. Com certeza. Né? Principalmente em termos de... Para mim mesmo, né? Assim, em termos de... Quando você vai estudar com um professor é uma coisa. O professor te fala, estuda, faça assim, assim, assado. Mas chega um ponto que você precisa criar o seu estudo. Né? Você precisa bolar o seu estudo. Você precisa se conhecer. Porque o professor ele passa dentro da visão do que ele sente que é bom. Que no começo, claro, vai ser sempre útil, porque o conhecimento do professor é muito amplo. Mas chega um ponto que você está estudando que você precisa... Se eu estudar dessa forma, acho que eu consigo captar melhor, eu consigo avançar mais, consigo me aperfeiçoar melhor. Então você precisa criar o seu estudo. E da aula, você começa a sentir a dificuldade do aluno e você vai tendo que usar a criatividade. Falar assim, ó, então vamos fazer um exercício, eu vou te passar um exercício assim. Tenta fazer assim. Ah, não deu muito certo. Então vamos fazer desse outro jeito. Ah, funcionou. Ah, eu tô gostando, gerou interesse ou não. Então você vai e acaba descobrindo essa didática de como funciona a aprendizagem musical. E acaba aplicando para mim mesmo. E para outras coisas também, né? Porque a aprendizagem musical é mais ou menos como qualquer outra aprendizagem, né? Como uma aprendizagem de física, como uma aprendizagem de arte marcial, ela acaba tendo uma semelhança, né? Então você acaba pegando, inclusive muitas coisas que eu aprendi, por exemplo, até na prática de Wing Chun, né, Você praticou Kung Fu naquela época? Então, eu pratiquei Kung Fu... Quando que você começou? Foi ano 2000, 2001, se eu não me engano. Quando eu comecei com... Junto ali com teatro, já violão, tocando tudo, aprendendo? Com o violão foi em 2016. Eu já estava fazendo há uns 4 anos, quando eu comecei o Wing Chun.
E eu comecei a praticar o Wing Chun e... perdi o que eu ia falar. O Wing Chun, a arte marcial em geral, né? Tem muito do que eu pratiquei há pouco tempo, né? Com você, com o mestre Léo. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo todo de aprendizagem com a música, que eu tentei aplicar, que é o que o professor falar, eu vou fazer. Se o professor falar, faz desse jeito, assim, ó, desse jeito, assim, ó. Prestar atenção no que o professor está falando, vou fazer desse jeito. Porque eu passei por isso, né? Meu professor de guitarra falava, ó, estuda desse jeito, assim, ó. Estuda desse jeito, pega assim, estuda desse jeito, faz isso, depois você faz aquilo. Ah, legal, mas eu não fazia. Aí estudando, depois passou eu estudando por conta própria, tentando bolar minha forma de aprendizagem, minha forma de aprender, meu estudo e tal. E eu comecei a pensar assim, vou estudar nossa, se eu estudar desse jeito aqui, acho que vai dar certo, vai funcionar. Desse jeito aqui, nossa, olha que sacada que eu tive, fantástica. Aí era exatamente o que o meu professor falava. Há 5, 6 anos atrás, ele falava isso. E eu não me liguei. E agora eu descobri por conta própria. Se eu tivesse praticado, né? Eu tinha economizado 5 anos da minha vida. Se eu tivesse feito exatamente o que o professor falou. E aí eu peguei isso muito pra mim. Isso também pros alunos, que eu falava, faz assim. E ele não fazia. Mas você não estudou? Ah, não deu, não sei o quê. Mas estuda desse jeito. Mas não estudava. E não fazia o que eu falava. Aí, a partir daí, então, eu falava assim, sempre que eu for estudar alguma coisa, o que o professor falar... Primeiro, claro que eu vou tentar bolar do meu jeito, vou tentar fazer de outra forma, mas primeiro eu preciso obedecer ele, falar assim, ó, primeira coisa eu preciso falar, ele falou, é desse jeito, é exatamente o que ele falou, é desse jeito, eu vou fazer exatamente o que ele falou, e eu vou sentindo o que funciona, o que não funciona, depois eu vou arriscar uma coisa diferente. Então a aprendizagem de um elemento vale para os outros em vários aspectos. Né? E você naquela época teve que parar o Kung Fu? Tive que parar. Por quê? Primeiro porque o que eu ganhava era muito pouco, né? Dando aula e tocando na noite era muito pouco. Era muito, tocar na noite, assim, eu tocava de sexta e sábado às vezes. Então era só 2 dias. E era muito pouco, era só à noite. Então era um barzinho, toquei e acabou. Então não era algo todo dia. E a aula era uma aqui, outra ali. Então, durante a semana e tal. Então, eu não tinha, ficava difícil. Aí surgiu a necessidade de eu me aprofundar no estudo. E eu queria fazer o curso que chama IGT, né? Instituto de Guitarra e Tecnologia, que tinha. Que agora, hoje em dia, não sei se ainda, nem sei se tem ainda, mas depois se transformou em EMT, que é Escola de Música e Tecnologia, porque entre outros instrumentos. Mas começou com o IGT, com o pessoal muito Era fera. Curso superior? Não, era curso de guitarra, mas era guitarra só. Os guitarristas mais fera que tinha. Vander Tafo, Mozart Mello, os guitarristas mais top do Brasil se juntaram para fazer esse instituto em São Paulo. Eu não sabia. E eu queria fazer, e era meio caro. E eu falava, puxa, eu preciso escolher, porque é a área que eu quero seguir, né? Aí eu tive que parar e acabei não voltando. Voltei mais de 20 anos depois. 20 anos depois. Quase 20 anos depois. Eu retomei, porque a arte marcial sempre foi importante para mim também, né? Tudo que eu aprendi, por mais ter ficado pouco tempo, tudo que eu aprendi na arte marcial ficou gravado em mim, assim, falar assim, eu preciso me aprofundar nisso, mas sempre ia adiando, né? E aí eu tive que parar para estudar, e estudei, fiz o IGT, que foi muito bacana, foi uma época muito boa, um aprendizado muito grande, né? E que me ajudou muito, muito, em muitos aspectos, assim, e me tornar mais profissional na música, né? Ah, que bom. Tem que investir, né? Não adianta. E aí, se você quer ser bom, você tem que pegar os melhores. Tem que ir atrás. Exatamente. Eu costumo dizer que tudo tem um custo, tudo tem um preço. Né? De tempo, de recurso material, de decisão que você tem que tomar, porque você vai ter que, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas, que nem você fez, né? Com certeza. E às vezes e tem que entender as oportunidades também, né? Porque às vezes você vai fazer com os melhores e às vezes você pega assim, ó, vai dar para fazer com essa pessoa, às vezes por um custo até razoável, as condições aqui favorecem que eu possibilite agora. Mas se eu não pegar agora, daqui a pouco não tem mais. Então tem coisa assim, fala assim, você tem que pegar, não tem jeito, tem que fazer, não tem jeito. Esse time é muito importante. É muito importante, tem que estar muito conectado, muito ligado.
Bacana. Com certeza. E depois dessa etapa, você chegou a cursar alguma universidade? Você chegou a pensar Eu fiz faculdade de música. Tá. Fiz licenciatura em música, né? Você estava mais ou menos com que idade aí? Uns 20? Isso aí já era 2012. Tá. 2012. Já estava com 35 anos já de idade. Então, você queria seguir carreira ali? Você já tinha mais ou menos uma ideia de que área você queria seguir dentro da música? Eu queria compor, eu queria trabalhar com teatro também, eu queria compor no teatro. Até então não tinha mudado o objetivo. Não tinha mudado, eu queria seguir nessa linha, eu tocava na noite, mas sempre as coisas iam se arrastando, né? Assim, eu tentando aqui, tentando ali. Eu cheguei a trabalhar na prefeitura de São Paulo, de Osasco, no contraturno escolar do Fundamental. Eu trabalhei com teatro dança na Escolinha do Futuro, chamava o projeto da prefeitura. Mas eu levava música. Era teatro dança, mas eu sempre levava o violão. Então eu trabalhava com teatro, porque o teatro possibilita até todas as áreas. Então eu levava música, era violão, e era teatro, era tudo junto ao mesmo tempo. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E aí eu tive que... E pagava bem, inclusive, até nessa época. Assim. Então tem muito pessoal do teatro dessa época que foi tudo pra lá, porque era... Nossa, o pessoal tava ganhando... Até era meu sonho. Eu vi o pessoal indo pro Escolinha do Futuro e falei assim, nossa, o pessoal ganha bem pra caramba. Eu quero ir até conseguir ir. Falei assim, não, tô realizado. Legal. Só que aí entrou a necessidade de fazer a faculdade de música também. E aí eu saí do Escolinha do Futuro para fazer a faculdade de música. E qual era a tua expectativa em fazer a faculdade? Então, a princípio, eu queria me aprimorar mesmo na música, em todos os aspectos. E ter o diploma que ia me ajudar Abrir portas. Abrir portas, dar aula, sei lá, trabalhar num SESC, sei lá, sabe? Numa escola maior e abrir portas. Mas eu não tinha... aquela perspectiva não vinha, sabe? Eu olhava assim, era a mesma coisa. Tanto que eu entrei em depressão, né? Uma época. Eu fiz um ano... Eu tive que trancar a faculdade. Eu entrei em depressão. Por quê? Então, eu comecei a fazer a faculdade, aí eu fiz o primeiro semestre. No segundo semestre, eu comecei eu tava fazendo faculdade num período e dava aula numa escola de música num outro período, né? Depois que eu saí da Escolinha do Futuro. E eu começava a ficar cansado, eu deitava, eu ficava muito cansado. Isso foi aumentando. Eu lembro até que na época eu fiz um tratamento para gastrite e tinha um remédio que tinha uma substância que chamava bromoprida, que eu tomava, que fazia parte do remédio da gastrite que o médico me passou. E aí eu comecei a ficar mal, comecei a me sentir assim... Eu me sentia... Não era exatamente isso, mas eu sentia como se eu tivesse 1000 agulhas em torno do meu corpo. E eu sentia um incômodo, um desprazer no corpo todo, que eu não sabia, que não tinha o que fazer. Só que não era... Quando você tá com um incômodo, assim, eu tô com dor nas costas, você vai lá, deita, estica as costas para passar. Mas não tinha o que fazer, porque era em todo lugar, qualquer coisa que eu fizesse não passava. E depois eu fiz saber que era falta de disponibilidade de serotonina no cérebro. Porque a serotonina não ficava disponível no cérebro. Então, sem serotonina, você tem tudo, qualquer coisa que você fazer é incômodo, é um desprazer, é um negócio assim que eu não desejo para ninguém. E eu tava tomando esse remédio e eu antes do almoço, assim, eu me sentia muito mal, sempre antes do almoço. E aí eu comia, eu não tinha apetite nenhum, não queria comer nada. Eu comia forçado porque eu sabia que eu tinha que comer. Então eu comia, depois que eu comia dava uma melhorada. Nossa. Aí chegava à noite, me dava um negócio assim que eu não conseguia dormir direito e eu não sabia o que fazer e foi piorando até que lá para novembro assim desse ano, né, depois começou isso em agosto, setembro, quando eu comecei a tomar esse remédio. Aí essa situação estava tão pesada que eu procurei na internet. Eu fui ver os ingredientes do remédio e falei, será que é alguma coisa do remédio? Fui ver bromoprida, tinha casos pode provocar depressão. Nossa. E aí eu vi depoimentos de pessoas, pelo depoimento das pessoas, falando assim, eu tomei isso, me receitaram isso, foi terrível, eu não quero desejo isso para ninguém. Eu falei assim, nossa, é exatamente o que eu estou passando.
Exatamente, eu larguei o remédio, não quis nem saber mais. Larguei e não quis saber. Aí fui fazer tratamento numa psicóloga, com um psiquiatra e tal. Comecei a tomar um remédio que disponibilizava a serotonina no cérebro, né? Comecei a melhorar e tal. Em pouco tempo eu melhorei e meu objetivo era não ter que tomar remédio. Sim. E aí eu fui melhorando e consegui largar o remédio e não usar mais. Continuei na faculdade, até aí eu não tinha trancado, né? Comecei a melhorar, mas eu sentia que não era isso, sabe? Eu sentia que isso estava me incomodando, porque eu não via perspectiva da aula, assim, só da aula, não era o que eu queria, não me sentia bem. Apesar da Escolinha do Futuro, por exemplo, que eu gostava muito, trabalhava em escolas da prefeitura, né? Mas as escolas das crianças, elas são, eu não sei, tem muita grade, sabe se não tem muita grade? As coisas com muita grade, eu achava que era uma prisão, eu via aquilo e falava assim, nossa, eu não acho isso legal, assim, muita criança acumulada, e para mim isso não fazia muito sentido. E aí eu fui trabalhar com assim, eu fui, isso foi em novembro, dezembro do primeiro ano, né, que eu fiz faculdade, aí eu continuei mais um semestre, porque eu fiz 1 ano e meio, aí lá, nas férias de julho, um amigo meu me chamou assim, falou assim, eu tô trabalhando com pintura, tem uma empresa de pintura, e eu vou começar... Você não quer fazer uns bicos aí nas férias? Pintura de reforma de casa. Reforma, pintura, vamos fazer uns bicos aí. Ah, beleza, né? E pagava bem, assim, tá? Eu vou aprendendo e vou fazendo. Você estava nessa época desencantado mesmo com a música, com a faculdade. Mas era uma época que eu era as férias da faculdade, em julho. Vou trabalhar nas férias. Aí eu vamos trabalhar, aproveitar para trabalhar, eu tava precisando de dinheiro, eu tava devagar, né? Comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro e falava, aí eu acho que eu vou continuar nessa linha. Aí eu falei, eu tranquei a faculdade. Aí eu tranquei a faculdade, para não voltar à depressão, inclusive, eu tranquei a faculdade, porque pelo menos vou para construção civil, é uma possibilidade de ganhar dinheiro. Vou mudar tudo. E aí comecei a trabalhar, comecei a fazer... Aí fiquei sabendo do drywall, que o pessoal aplicava, que dava certo, que era uma tecnologia meio nova e tal. Comecei a estudar, fiz curso no Senai e montei uma empresa de drywall. Então, eu praticamente, nessa época, eu deixei a música de lado. E esqueci a música e comecei a trabalhar com drywall. Falei assim, música não dá certo, não tem condição, eu não consigo viver disso, né? Não tem perspectiva. Sim. E comecei a trabalhar com drywall e estava dando certo. Comecei a prestar serviço para algumas pessoas, abrir a empresa. Eu trabalhei como ajudante para uma empresa e eu queria entrar. Eu falava, eu vou como ajudante, vou só carregar o material e vou aprendendo pouco a pouco e vamos embora, né? Mas também ganhava muito pouco. E depois abri minha empresa. Aí, quando eu abri a empresa, melhorou algumas coisas também, porque aí eu ia por conta. Você contratou pessoas na tua empresa? Eu tinha ajudantes, né? Ajudantes. E como que era a relação com eles? Fácil, difícil, como que era? Era boa, não era boa. Tem sempre um ou outro que é mais devagar, né? Mas no geral tinha ajudantes bons. Conseguiu assim. montar uma boa equipe, né? Era assim, era um ajudante sempre por vez que eu tinha, né? Às vezes tinha um não podia, chamava um outro porque não tem como fazer sozinho, né? Mas é eu que fazia, né? Eu tinha a empresa, mas eu que punha a mão na massa. E foi indo bem, assim, razoavelmente bem, assim, mas lá para 2016 foi a época que teve aquela crise no Brasil, né? Sim. Que as coisas estavam difíceis para todo mundo, né? 2016, 15, 16, né? 2016 foi eu lembro. Tava muito devagar. Foi complicado aquela época. Nossa, não aparecia trabalho, muito pouco trabalho que aparecia. Eu até comecei a estudar para concurso nessa época. Peguei e ralei para estudar para concurso. Prestei para o concurso do INSS na época, ver o que melhorava. E nessa época, a minha esposa, a Ana, ela é de teatro também. Ela se formou em teatro. Ela fez a faculdade de teatro. E ela trabalhava num espaço de brincar em Pinheiros. É uma música, um espaço muito bacana. Ela era brincadora, cuidava das crianças e lidava, fazia oficinas de contação de história e tal com as crianças. Era muito legal. E ela sempre me falava assim, poxa, eu vejo lá o pessoal faz oficina de música para as crianças, que é muito legal. Você podia fazer também. E falar assim, mas eu tinha empresa, né? Falei assim, não posso largar a empresa, né? Eu tinha me dedicado para ela, né? Tinha comprado ferramentas, tinha
feito marketing Sim. e tudo mais. Tinha clientes e não sei o quê. E, não, vamos fazer. Não dá. Se eu for, não dá pra mim misturar as coisas. É uma coisa ou outra. E aí, de vez em quando, ela falava assim: tem uma professora lá de musicalização das crianças, que ia crianças de até uns 6 anos, né? Desde bebês até 6 anos. Fazia roda de música e tocava, cantava. E ela. E ela não vai poder ir e tal, e precisava de alguém para substituir. Você não quer fazer? Fala, não dá. Aí eu fugia. Eu cheguei a fazer esse tipo de trabalho em escolinhas também, em alguns momentos, também nessa época do Escolinha do Futuro, um pouco antes. Tá. Fazia a escolinha e tal, mas do meu jeito. E eu pensava assim, era mais com bebês, né? Era até 6 anos, mas a maioria era 3 anos, 2. Eu falei assim, mas o que eu vou fazer com um bebê, 2 anos de idade, 3 anos de idade? Porque eu trabalhava no fundamental, né? Sim. Fundamental, você brinca com as crianças, canta, ensina a canção, ela decora, canta a canção. Com 2 anos, o que eu vou fazer? Não sei, não tinha ideia. E realmente é uma área, esse trabalho com bebês, é uma área que não tem muita informação. Não tem muito curso, não tem muita informação. É pouca coisa. Tá. E foi, até que no finalzinho de 2016... E ela falou, de novo, já umas 3 vezes que a gente falou que a professora, uma professora ia faltar, não sei se era outra professora também. E você não quer substituir ela? Eu falei, eu pensei assim, se eu for é pra valer. Mas tava muito difícil com o drywall. A empresa também não tava indo bem, tava né? muito devagar, não tinha trabalho. E eu como MEI, né, era empresa, eu tinha o nome da empresa, mas eu era MEI, microempreendedor. E o microempreendedor tem um limite de faturamento e tal. E eu o que eu fazia? No valor que eu passava para o cliente, já incluía o material. Então eu pagava o material e isso entrava no meu faturamento, então limitava demais. Assim. E eu estava muito preocupado. E aí começou a ir devagar e tal. Eu falei assim, quer saber? Se eu for, vai para valer. Eu pensei, falei assim, não, eu vou. Então eu vou fazer, mas se for é pra ir de cabeça, pra mudar mesmo, pra voltar pra música. Fui e gostei, foi legal. E era crianças e com a idade delas? Dessa faixa, 2, 3 anos de idade, até menos, até pequenininho, 1 ano. Eu fui estudar, eu fui assistir, antes de começar, eu pedi pra uma das professoras de musicalização, que dava aula pras crianças, pra assistir a aula dela, a Dai, chamava Dai. E fui, curti, falei, eu captei a ideia, eu entendi a proposta. O pensamento de trabalhar com criança, bebês, é diferente. Porque não é a ideia de você ensinar uma música para ela cantar, vamos cantar assim. É a ideia, o principal que eu captei e que a gente traz até hoje na musicalização com bebês, é da criança ela estar exposta a um ambiente musical. Ela está vivenciando o ambiente musical, ela está presente no ambiente musical. E essa música vai acontecendo só de estar presente. Só de estar presente ela já vai captando isso meio que sem a gente perceber. Depois eu fui estudar isso mais a fundo, fiz cursos, li livros a respeito, né? Na faculdade eu tinha visto um pouco também, mas sabe aquele músico fera, assim, um músico muito bom que você vai ver, o cara é muito bom e qual a história de vida dele? Na infância, os meus pais eram músicos. Eles ensaiavam, eu ficava lá no meio do ensaio. Então, ninguém falou para ele, ninguém ensinou nada para ele, ninguém falou para ele, tá vendo? Presta atenção nessa nota aqui, presta atenção nesse acorde. Ninguém falou nada, ele só tava lá. Exposto ao ambiente, Só tava ao ambiente musical. E aí você, de ouvir, a criança, meio que sem perceber, assim, entre aspas, vai construindo a compreensão do que ela tá ouvindo. Ouve um som, ouve um ritmo, aquele ritmo se repete. Essa é a linguagem musical. Da linguagem musical que você percebe quando uma música, por exemplo, ela tem um acorde que encerra a música. Encerrou. Você percebe que acabou a música. Que você já até bate palma, porque você entendeu que acabou. Isso é a linguagem musical, que é uma coisa que as pessoas entendem. Quem gosta de música, assim, qualquer um que vai ouvir música e gosta, nossa, que música legal, ele só curte a música porque ele entende a linguagem musical. Mesmo que sem perceber que entende. E essa construção é muito intuitiva. Ninguém ensina. Ninguém põe assim, eu vou pegar aqui a linguagem musical e vou fazer um download na sua cabeça. É a pessoa que vai construindo essa linguagem musical. Desde bebê. Principalmente do 0 aos 3 anos. E aí, muito do que eu aprendi, uma das abordagens que eu
que a gente segue na musicalização com bebês, que eu aprendi, que eu fiz um curso do pessoal lá em Brasília, do Panderolê, chama o pessoal, tanto é que eu falei para você, não tem informação, não tem curso. Eu tive que ir para Brasília para fazer esse curso, porque não tem. Do MLT, que é o Music Learning Theory, Teoria de Aprendizagem Musical, de Edwin Gordon, que é uma das referências principais da musicalização com bebês. O Gordon, ele foi um músico estadunidense. Ele foi contrabaixista de um baterista famoso de jazz chamado Jenny Krupa. Ele era baterista, mas ele era o frontman, ele era o cara que o pessoal queria ver. O cara era muito bom. E tinha uma banda por trás e o Gordon era o contrabaixista. E o Gordon, ele começou a pesquisar como é que o cérebro aprende música. Como faz para aprender música? Como que eu posso, tanto eu estudar e me aprimorar melhor, quanto poder ensinar melhor outras pessoas a estudar música? Ele começou a estudar, pesquisar. E nas pesquisas dele, pesquisas acadêmicas, né, ele fazia. Nas pesquisas deles, ele foi chegando cada vez mais novo, cada vez mais para as crianças, cada vez mais, até que ele chegou nos bebês. Olha. E ele chegou que o momento principal de aprendizagem é os bebês, dos 0 aos 3 anos. Tanto que a língua falada nossa, a língua portuguesa, a gente absorve ela dos 0 aos 3. Não porque alguém parou para ensinar a gente. Porque a gente ouve os adultos falando. Do lado de uma criança, sempre vai ter um adulto falando alguma coisa. Ou está conversando entre si, né? Desde bebezinho, desde 1 mês, desde que nasceu, está conversando. Eu vou amanhã, eu vou lá para a feira. Eu vou... O que você vai fazer? Você viu isso? Você viu essa notícia? Está falando alguma coisa. A criança está... Por mais que a gente ache que não, a criança está absorvendo aquilo. Ou falando com a criança, né? Que bebê bonito. Oi, bebezinho, não sei o quê. Alguma coisa está falando. Então a criança vai captando isso. E é essa a ideia da musicalização com bebês. Que é a ideia de que a gente não precisa ensinar forçadamente a criança. Ela só precisa estar exposta. Ela só precisa se encantar. Quando ela se encanta, aquilo gera interesse, pronto, tá aí. É esse o caminho. E foi... Eu me empolguei, né? Se eu estiver falando demais, eu me empolgo e começo a falar. Pode falar, tá excelente. E agora eu tô tentando lembrar por que a gente chegou nesse ponto aqui. Que a gente tinha falado mesmo? A ideia é o seguinte, tinha perguntado, né? Sobre a questão de você... Como é que você ficou, né? Você foi lá, você foi buscar o curso em Brasília, voltou, buscou informações... Isso. E depois você falou assim, agora eu vou entrar fundo, né? Agora eu vou trabalhar, vou entrar de cabeça. O curso do Brasil eu fiz um pouco depois. Pouco depois. Mas eu fiz o principal foi eu ter assistido a oficina da DAI, algumas outras oficinas que eu assisti também, fui acompanhando, fui pesquisando, fui estudando, fui lendo. E aí eu logo de cara já captei essa ideia de que eu captei, mas eu não entendi muito bem. Eu fui entender melhor depois, mas assim, de que não é só as crianças. É o adulto que acompanha a criança junto. O adulto que acompanha a criança também tem que se musicalizar. Mas isso eu tinha sentido, mas ainda não tinha clareado para mim na época ainda. Tanto que o trabalho que a gente faz é musicalização com bebês, é o nome. Por que isso? Porque se eu falo musicalização para bebês, eu passo a ideia de que você vai levar o seu bebê lá, põe ele ali, ele vai fazer uma aula de 50 minutos, você espera o tempo passar, passou, pega o seu bebê e leva para casa. Sim. E não é essa a ideia. A ideia é que todos estão se musicalizando. Se é uma linguagem, a gente precisa conversar. É uma linguagem. Então, o adulto junto com a criança, o adulto também está se musicalizando. Ele está aprendendo as canções, aprendendo as brincadeiras, tem os gestos. O movimento é muito importante na musicalização. Isso que eu já sabia desde de que a gente trabalhava com as crianças maiores, né? O movimento, né? A dança, a ciranda, o dançar, o brincar, né? Está muito ligado com... E o Gordon, no estudo dele, ele fala muito disso também, de que o movimento é muito importante. O movimento junto com você escutar e se movimentar e mexer o corpo, essa associação do movimento com a audição, com a voz, ela é muito importante. Mas você estava falando da linguagem, né? Quanto que essa aprendizagem da linguagem é importante, né? Na formação da criança. Isso, né? a linguagem. Do gesto, né? Do gesto, de levar a música, de perder a vergonha, do adulto perder a vergonha de cantar, de se soltar, de se movimentar, de dançar, de entender de saber as canções, entender que às vezes a criança se interessa por uma canção e ela começa a cantar, e o bebê vai cantar
A canção, por exemplo, alecrim, alecrim dourado. Aí leva ai, 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 ai. O que é que ele tá cantando? Mas eu tava na oficina, eu vi, eu cantei junto. Ah, é aquela música do Alecrim. Ele canta junto, porque já sabe, tem uma conexão. Isso deve ajudar muito, né, na relação entre os pais e os filhos, né? Porque, se a gente pensar bem, a criança ela não fala. Ela emite sons, gestos, e é o que você está trabalhando lá. Sim. Isso deve criar uma bela sintonia entre os... Sim, então tem imensos, inúmeros. Se eu for contar os benefícios que tem de você fazer através da música, porque qual que é o que acontece com a criança do 0 aos 3 anos? Do 0 aos 3 anos, a criança ela nasce com o dobro de neurônios que precisa para a vida. Sim. E ela, lá por volta dos 3 anos, acontece um processo que é chamado de poda neuronal, que é quando os neurônios não utilizados eles são eliminados. É mais ou menos como, assim, ó, vamos dizer assim, em termos evolutivos, é como se assim, a criança nascesse com o máximo de neurônios possíveis e aí ela precisa se manifestar para perceber, para se defender. Então, tanto que a criança ela precisa aprender a mexer a mão, a mexer o pé, a se movimentar, a se erguer, a ouvir o som. Ela grita porque ela precisa ouvir, testar o som. Olha, grita, ouve o som da voz dela, como que funciona. Se eu gritar aqui, se eu derrubar, se pegar esse objeto e jogar no chão, o que acontece? Então, ela experimenta muitas coisas porque ela recebe esse estímulo do cérebro de você precisa, é como se você precisa experimentar o máximo possível para proteger dos perigos, dos predadores, vamos dizer assim. É uma forma de você se proteger. É uma coisa ancestral. Sim. Então você precisa aprender o máximo de coisas possível para se defender. E vai, até que chega nos 3 anos e fala assim, então tá bom, você já passou por várias experiências, várias situações, superou alguns perigos que talvez possam ter acontecido e tal, e aprendeu um monte de coisa, legal. Então agora a gente vai, cada vez que é usado, que é feito um movimento, um som, qualquer coisa que você faça ou que perceba, ouve um som, né, ou vê alguma coisa, você está fazendo sinapses e essas sinapses estão preservando os neurônios. E esses neurônios não se perdem mais. Quando chega lá para os 3 anos de idade, mais ou menos, o que acontece? Os neurônios não usados, que não foram feitos sinapses, falaram, não foi usado isso aqui, então a gente vai tirar. É mais ou menos como se você tivesse um mato, se tivesse um terreno com um mato alto. Esse mato alto não me deixa enxergar, não me deixa caminhar nesse terreno direito. Eu preciso cortar esse mato. Então tira os neurônios que não foram usados e os que foram usados vão ser aproveitados porque foi o que na prática foi necessário para ela sobreviver. E viver, né? E para as coisas que ela precisava. Então quanto mais sinapses você faz, mais neurônios são preservados. Como se faz sinapses? Com estímulos, movimento, som e a música. O que você está na música? A primeira coisa que ela está ouvindo. Então já é ouvindo coisas muito ricas. Os sons, alturas diferentes, ritmos diferentes, possibilidades diferentes. Um som mais fraco, um som mais forte, um som mais fraco. Então tem muita coisa que ela ouve. Só aí já está. Mas a música faz você dançar, então já tem movimento. Sim. Tem as brincadeiras, você brinca, se movimenta, tem brincadeiras com gestos. A música faz você lidar com emoções, ela provoca emoções, então tem mais sinapses aí. Só de você, a emoção da alegria, a emoção da tristeza, a emoção do medo, então você já são mais sinapses que você está trabalhando. A compreensão dessas emoções são mais sinapses que você está trabalhando. A relação, o afeto que você tem ao estar brincando com outra pessoa são mais sinapses. Aí tem o chocalho, um objeto que ela pega, tem um peso diferente, ou tem um som, eu faço esse som aqui e tal. Então são infinitas possibilidades de sinapses que estão acontecendo no cérebro que vai enriquecer a vida dela. Isso tudo acontecendo porque estímulos podem ter estímulos positivos e negativos, né? São estímulos positivos. Sim. Estímulos de um momento alegre, de um momento de encanto. Então, você vai potencializar muita coisa. Legal. E vai gravar na memória da criança muitos momentos alegres, felizes, de convivência com os adultos, que às vezes não são, às vezes é o pai e a mãe, às vezes é a babá, porque às vezes, nem todo mundo consegue ir na presença, mas a babá convive com a criança. Sim. Então ela já é algo que ela vai levar, que vai agregar para a criança, para ela, para a própria babá, para a própria vida pessoal da pessoa. Né? Você não tem um momento do seu dia que você não tem a música envolvida, de alguma maneira. Sim. Se você estiver numa ilha deserta, você nem que vai cantar uma música na sua cabeça, você vai cantar pelo menos. A música está na sua vida o tempo todo. E a música em mais aspectos do que a gente imagina, porque você tem música no ritmo de uma fala. Sim.
Na pausa, quando eu falo algo para você e uma pausa que eu dou para falar, isso é uma musicalidade, né? E a música, as crianças, elas captam a música desde cedo. Não sei se você já ouviu falar de um termo que o pessoal fala de manhês, chama manhês, que é a língua das mães. Você já ouviu falar do manhês? Que é quando a mãe fala assim, ah, meu bebezinho. Fala cantando. Né? Fala cantando. Ah, meu bebezinho. O manhês nada mais é do que musicalidade. Tem uma melodia, ah, que bonito. Ai, 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 ai. Tem um ritmo, né? Às vezes tanto quando você vai falar com criança, até com animais mesmo, os animais de estimação, a gente muda a voz, né? Muda a voz, É muito engraçado isso mesmo. E é legal. Eu tinha parado pra pensar nisso, mas é. Porque as crianças. A criança, se você fala. Você imagina um bebezinho pequenininho de poucos meses. 4, 5 meses, assim. Você fala assim, oi, 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 ele já começa a olhar e já sorri. Assim. Ele capta isso, ele percebe que ele fala, o que é isso? O que tá acontecendo? Ele presta atenção, porque ele entende, ele já capta isso. Então é muito orgânico, é muito instintivo, né? Sim. E aí você fez essa oficina. Nessa primeira oficina que você fez, você já tomou a decisão ali internamente que você ia viver disso? Não, antes de fazer. Quando eu falei que eu ia falar, se eu for fazer, é pra ir pra valer. Tanto que eu deixei de fazer, porque eu deixei de fazer as outras vezes que eu fui convidado, justamente por causa disso. Se eu for, é pra valer. Tá. Eu não vou lá pra fazer uma vez e voltar a fazer drywall. Se eu for, vou ter que deixar de lado. Mas eu já tava meio querendo deixar de lado. Mas, puxa, eu já tinha construído alguns anos disso. Deixar de lado é difícil. Sei. Realmente é uma decisão complicada. Casado, né? Você estava casado, já tinha responsabilidades. E aí a gente busca, obviamente, um trabalho, porque a gente quer ter segurança material, né? Isso é fundamental. Para você dormir bem, para você poder estar tranquilo. Isso pesa. Pesa muito. Mudar de dar uma guinada na carreira, tem que ter muita coragem. Mudar de área completamente, né? Da construção civil para a música de novo. Total. E aí, só que era para um outro lado da música agora. E como que você elaborou isso para se tornar viável, para você viver disso? Como então, eu comecei a falar assim, a minha ideia era começar a fazer essas oficinas, de repente ser professor da oficina de música nos espaços de brincar, como esse espaço que a Ana trabalhava, procurar outros espaços, talvez numa escola. E esse mesmo meu amigo que eu falei para você que trabalha com musicalização também, o Chauan, ele é um amigo meu que era desde que, quando eu falei para você que a gente dava poesia, né, desde o começo, aí a gente tinha perdido um pouco de contato. E eu liguei para ele. Nessa época eu fiz, pensando nisso, né, eu comecei a fazer, eu liguei para ele, eu tô querendo ir para musicalização, se tiver uma dica. Ele me falou assim, cara, você me ligou na hora certa, ele falou. Porque acho que era 2 ou 3 escolas que ele dava aula, eu tô em 3 escolas e agora, esse final de ano, eu tô mudando pro interior. E eu vou ter que deixar e eu preciso achar alguém para ficar no meu lugar. Era 3 escolas. Você ligou na hora certa. Olha só. Aí eu já peguei as 3 escolas dele. 3 ou 2, agora não lembro se era 3 ou 2, mas pelo menos 2 eram. E peguei as 2 escolas dele, já comecei no ano seguinte, já em fevereiro, já comecei. E logo em seguida também apareceu uma amiga minha, me chamou, que é a primeira vez que eu trabalhei em condomínio, que o foco da musicalização hoje minha é condomínio. Condomínio. Mas até naquela época não era? Não, naquela época não. Na época que eu pegava escola, pegava o que aparecia. Você pegou as turmas dele. E foi bem, eu tava indo bem, assim, ganhando mais, já comecei assim. Logo que eu peguei as escolas, já tava ganhando mais do que eu trabalhava do que com drywall. Já, logo de cara. E aí ela pegou assim, tem um pessoal aqui num condomínio que tá querendo fazer com as crianças, não quer fazer. Falou, nossa, demorou agora, vamos fazer. Já estipulamos um valor e tal. E comecei a fazer, começou a dar certo. E desse grupo, eu lembro que tinha uma mãe, que esse grupo era ali do lado do Shopping Tietê, não lembro nem que bairro que é ali, Shopping Tietê, ali aquele shopping parece um navio, né? Não sei onde é. Era tá. Também não lembro ali o nome do bairro, mas condomínio era, não sei o que, dos Bandeirantes, uma coisa assim, não lembro o nome agora. E aí, aí uma mãe que ia fazer lá, mas não conseguia porque eu moro longe, eu moro em Pinheiros. E para mim, você não quer montar um grupo aqui? Eu montei um grupo lá com ela. Aí começou. Aí tem uma outra mãe que fala assim, não, mas é que eu sou de Higienópolis, você não quer fazer? Vamos fazer um grupo lá. Comecei a fazer. E aí começou pum, 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 só no boca a boca. Até hoje praticamente é só no boca a boca. A gente nem investe em divulgação, só no boca a boca. Aqui vamos fazer aquilo. Comecei a fazer e foi embora. E logo de cara eu já percebi que era interessante essa ideia do condomínio, porque
tinha gente que tinha espaço, tinha um espaço, igual o espaço de brincar. Sim. E vão fazer a musicalização. O que acontece? O espaço você tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta de água, de luz, tem que ter funcionário, tem que ter uma secretária, tem que ter uma faxineira pelo menos, alguma coisa tem que ter lá. Tem que reforma, não sei o quê. E bebês, o que acontece com os bebês? Bebês é muito difícil você transportar. Do bebê pequeno, principalmente de 6, 7 meses, né? O nosso foco é de 3 meses até 3 anos. Mas os bebês menorzinhos, 1 ano, você pôr no carro, fica meia hora no trânsito, a criança chorando, e aí dorme no meio, chega no lugar da oficina chorando. É complicado, não faz. O que vai acontecer? Se eu montasse um espaço, eu ia pegar só os bebês que moram perto. Ia pagar um monte de coisa, um monte de imposto, um monte de gastos que ia ter o espaço e pegar só quem está perto. E condomínio não paga nada disso e é muito mais confortável a próxima vez, porque é no meu condomínio. Eu só preciso descer o elevador, às vezes, que a gente às vezes faz em salão de festa, às vezes faz no próprio apartamento, né? Quando o apartamento é grande, eu se precisar empurra um sofá para cá e a gente faz, senta no chão todo mundo e participa. Então, logo de cara, fala assim, é isso, cara. É isso, vamos embora. E começou aí. Tanto que agora depois eu comecei, como eu me desloco, né? Eu me deslocava ainda desloco para ir para as oficinas, eu consigo fazer 4 por dia. 2 de manhã, 2 da tarde, porque não dá tempo. Eu faço umas 9 e umas 11, das 9 termina às 10, dá tempo de chegar para fazer às 11. Pronto, são 2 de manhã e 2 da tarde. Então, e o pessoal começou a procurar. E cada não tem grupo vaga. faz uma vez por semana? Cada grupo faz uma vez por semana. É uma vez por semana de 50 minutos. 50 minutos. Quando eu comecei era 1 hora. Depois eu ajustei para 50 minutos, que fica mais confortável, né? Para fazer também, mais tranquilo. E aí eu comecei a ter procura. Eu falei assim, vou começar a treinar outros professores para fazer também. E aí eu comecei a treinar. Sacada boa, hein? E comecei a treinar os professores, comecei a coordenar eles, pego uma porcentagem do valor deles, né? Mas sempre procurando, a ideia minha era sempre treinar os professores para eles dar a oficina e eles minha visão de futuro era de eu ter muitos professores, eu coordenar, porque não tem limite mais. Agora, se eu tiver professores, eu não tenho mais limite. Quanto mais professores trabalhando, melhor. E que eles ganhem bem. A ideia é que eles ganhem bem. Então, eu pegava uma porcentagem pequena para eles estar felizes, para eles querem continuar, para eu continuar treinando eles. E foi agora, tô nessa pegada, né? E foi fácil achar professor disponível, que tem essa aptidão para poder trabalhar com... Não é muito fácil, não. É, né? Não é fácil. Porque, inclusive, e isso é bom que não seja fácil. Porque é um trabalho... Muito específico, muito né? Muito específico, porque depois que eu comecei a fazer, que eu comecei a perceber que era a escolha certa, mas eu poderia ter percebido, antes de começar a fazer a musicalização com bebês, eu poderia ter percebido que era meu caminho. Por quê? Eu sempre gostei de criança, sempre me dei bem, brincava com as crianças, interagia bem, sempre gostei de música, de teatro, de dança, de dançar. Então, de educação, de compreender, de estudar, estudar, entender como funciona a didática. Então, são várias habilidades que, se juntar, dá perfeito, encaixa perfeito nisso. Fala assim, depois que eu percebi, falei assim, nossa, cara, por que eu não pensei nisso antes? A vida te preparou o tempo todo para isso. Para isso, Mas eu percebi isso, quando eu comecei a musicalização, eu já estava com... eu já ia fazer 40, tava com 39 e fazer 40 já. Puxa, eu queria ter aprendido isso com 18. Não era a hora, né? Não era a hora. Pronto, né? Você tinha que passar por toda essa jornada para poder... Verdade. Cada um tem um tempo interno, né? O teatro me ajudou muito, sim, né? Todo esse processo de trabalhar com as crianças também. É até ruim de falar, mas até a depressão que você passou te ajudou. Com certeza. Você tomou decisões ali com importantes. Certeza. A depressão me fez me mexer. Né? Sair daquilo... Eu estava há muitos anos focado numa coisa que não tinha perspectiva, não via perspectiva, insistindo. Chega uma hora que você começa a ficar meio desesperado. Sabe, às vezes, o que eu acho, conversando com muitas pessoas, parece que quando a gente não encontra o caminho, a nossa alma adoece. Cada vez eu estou mais, ciente que é isso que acontece. Uma coisa que eu examinei muito nessa época, até eu queria parar de tomar remédio, que eu estava tomando depressão e tal, e que eu parei para pensar muito, assim, refletir, por que me levou a isso, né? Uma coisa que eu percebi que a gente tem
uma manifestação, assim, ó, algo que vem da gente, uma manifestação divina, assim, do que a gente tem que fazer. Coisas boas que querem sair, mas que a gente tem medo. A gente bloqueia, né? Bloqueia. Por medo mesmo, por receio, ou por não conseguir visualizar o quão bom são essas coisas. E aí, quando você bloqueia, você fala, não vou deixar, esse é o caminho aqui, esse é o meu caminho. Aí eu penso, vou dar aula, não sei o que, esse é o meu caminho. Não. Mas é uma manifestação, como eu falo assim, é uma manifestação divina, eu vejo. Porque é algo da natureza, é algo do universo que está vindo. E a gente não tem como segurar uma manifestação divina. Uma manifestação do universo. Eu não vou segurar o sol, uma manifestação do universo. Eu não vou segurar, tá vindo. Uma hora que ela arrebenta. Se você segura, não vou. O medo arrebenta. Você vai se desgastando, você vai ficando cansado, você vai ficando sem força. Não. Até que chega uma hora que é como uma represa, arrebenta. Na hora que arrebenta, acabou. Você joga na cama, tem que tomar remédio. Se não tiver essa visão. É isso mesmo. Se não tiver essa visão, não sai dessa história. E acho que isso que muito me ajudou é ter tentado entender o que aconteceu. E ter enxergado dessa forma, falar assim, então eu tenho que deixar isso manifestar. Eu tenho que ter coragem de ir além, dar o passo além. Porque quando você dá o passo além, você descobre coisas que você nem imaginava que você podia fazer. É isso mesmo. E a gente se vê muito pequeno, assim, ó, eu não consigo, eu só consigo fazer isso. Não, calma, caminha, deixa manifestar isso. É o universo se manifestando. E a vida dá muitos sinais, né? Dá muitos sinais. Amigos, a esposa, né? O pai, a mãe, né? Às vezes uma doença, às vezes uma oportunidade que aparece que aparentemente é do nada, né? Então a gente fazer essas leituras do mundo, navegando nele, né? É desafiador mesmo. Cara, tem hora que a gente tem dúvida mesmo. Então você fica pensando, cara, será que eu estou certo? Será que eu estou louco? Me vê uma ideia aqui, não vou fazer. Eu não tenho condições. Eu não sei isso, eu não sou preparado. Tanto que depois, o que acontece? Eu ia dar aula para os professores, eu vou ter que treinar os professores, vou ter que mudar a categoria de empresa, e aí me vê tudo isso. Novos desafios, né? Falar, não, eu tenho que ir, senão eu já tinha aprendido essa lição. Eu já aprendi essa lição. Eu não vou bloquear mais. Então vamos embora, vamos para frente, eu tô indo. Agora eu tô com 4 professores. Já estão bem, estão pegando bastante oficinas. Tanto que a gente fala assim, oficinas, né? Eu sempre costumo falar oficinas e não aulas. Por quê? Porque a aula é a ideia de que do aluno, né? O que não tem luz. Aluno é o que não tem luz. E na verdade não é isso. Não é alguém que não tem luz que eu vou colocar uma luz para ele. A musicalização, o aprendizado que vai acontecer, não sou eu que vou ensinar. O próprio Gordon da MLT que eu citei, ele fala muito disso. Tem uma frase dele que ele fala assim, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. É a frase dele. Total. Não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. O professor, ele tem um conhecimento que ele vai olhar para o aluno e sabe mais ou menos. Nenhum professor sabe exatamente o que o aluno precisa. Ele sabe, com um certo grau de precisão ele tem, mas ele vai mais ou menos por aqui, tenta que não deu certo, para ver se o aluno aprende, tenta aqui, vamos tentar dessa outra forma e tal, até que o aluno vai desenvolver de forma dele. Mas o que o aluno vai aprender, você não sabe. Não tem como saber 100%. E bebês é mais ainda. A gente não tem ideia do que a criança está aprendendo, o bebê está aprendendo. A gente consegue, o que eu sempre falo para as mães, a gente vai aprender com a criança. A gente vai observar ela no dia a dia e a gente vai perceber coisas aparecendo. E principalmente bebês que estão numa fase de muita absorção, está absorvendo tudo e pouca exteriorização. O cérebro da criança dos 0 aos 3 anos, ele faz mais sinapses do que dos 3 ao fim da vida. Dos 0 aos 3 anos acontecem mais sinapses do cérebro, até porque tem o dobro de neurônios também, do que dos 3 ao fim da vida. É muita coisa. E a gente vê aquele bebezinho todo frágil, assim, não tá acontecendo nada ali, tá só fazendo baby, bob, não tá acontecendo nada. Não. Está acontecendo muito mais do que no seu cérebro. E não estimula, né? E a gente acha que a criança... E tanto que na oficina a gente sempre fala assim, a gente não pede para as crianças fazerem nada. Fala assim, ó, a criança está lá parada, fala, toca o chocalho, pega aqui o chocalho. E nem pega na mãozinha da criança para tocar o chocalho, assim, ó. Toca assim, não. Deixa ela dentro do interesse dela. A gente vai aprender com a criança. Então, quem está se musicalizando é o adulto. O adulto é que vai tocar o chocalho, o adulto é que vai cantar. E a criança vendo o adulto fazer, a tendência dela é imitar se quiser.
No tempo dela. E esse tempo da criança é muito importante. O tempo da criança ele é mais longo. Se você vai... Uma coisa que eu falo sempre para as mães na oficina. Se você vai na academia fazer ginástica. Aí o professor fala assim, todo mundo levanta a mão. Você levanta a mão. Se você não levanta a mão, o professor fala assim, ué, você não vai fazer? Ué, levanta a mão. Você fica parado, ué, você vai fazer o que aqui? Vamos, levanta a mão. Com as crianças, se você falar, levanta a mão, ela não levanta, tá bom, tranquilo. Deixa ela. No tempo dela. Respeita, né? O adulto faz e a criança vai vendo e vai imitando, vai participando pouco a pouco. E a gente vai no dia a dia, principalmente nos outros, não na hora da oficina, mas nos outros dias, vai percebendo a manifestação dela, vai percebendo algo diferente. Tem muitas mães que relatam, assim, um olhar diferente. Nossa, eu comecei a perceber que meu filho toca música e ele começa a olhar assim, é diferente agora, ele tá olhando diferente. Esse olhar diferente é uma percepção. São coisas que vão desabrochando da criança, depois de ter absorvido tanta coisa, vai desabrochando pouco a pouco. E tem coisa que você vai perceber depois, com 4, 5, 6, 7, 10, 18 anos de idade, que vai desabrochando. É um investimento, né? É um investimento que a gente não sabe. Não sabe. Essa noção da nossa ignorância é muito importante. Isso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Mas se a criança se interessou, ela olhou para um objeto, ficou interessada por aquilo. Se a gente vem... ela não tá fazendo nada, não tá aproveitando. Eu pego o chocalho aqui, olha o chocalho aqui, toca o chocalho. Ela, oi, saiu. Ela estava interessada, então alguma coisa ela está construindo. Mas a gente tem uma necessidade de saber, de controlar o que a criança vai aprender. E esse é o lance. Eu tenho que ter essa humildade de não controlar o aprendizado. Ela vai aprender, eu não sei o que é. A gente não controla a nossa vida, né? A gente não controla a gente mesmo. O controle é uma ficção que a gente acredita que existe, né? Exatamente. E os pais, eles têm uma entrega assim para atividade ou não? Normalmente tem. No começo, como é que é? No começo é um pouco mais complicado, mas eles gostam muito, porque tem a gente sempre faz o repertório da oficina, ele é voltado também para os pais, porque a oficina é para os pais também. Então, a gente coloca coisas de MPB junto, sempre alguma coisa que tem relação com as crianças, né? Canções do repertório infantil, canções do repertório de MPB, brincadeiras com gestos que são interessantes. Tem brincadeiras que são desafiadoras para os adultos, que as crianças nem vão fazer, que eu sei que não vão fazer. Super tranquilo. Mas que a gente... No meio tem uma brincadeira, a gente brinca, interage, que a criança fica interessada, mas os adultos estão fazendo coisas de coordenação motora, e eles estão se musicalizando. E as crianças estão só vendo, então estão captando, e os adultos estão gerando interesse. Então eles gostam muito assim de participar. Tem muita gente que fala que é uma terapia. Fala assim, nossa, eu venho porque é uma terapia. Babás que falam isso, nossa, eu gosto de vir porque para mim é uma terapia. A mãe que fala. Nossa, legal. Você sabe que me veio uma ideia aqui agora? Uma ideia não. Uma lembrança. Que eu lembro que eu conheci tem uma pessoa que eu conheço. Que ela estava com o bebê. E aí ela levava no médico, no pediatra, assim, muito idoso já, velhinho, né? E gostava de levar nele porque tinha muita experiência. Aí o filho chegava lá, né? Meu filho tá com dor, tá com cólica, tal. Aí chegava, dava pra ele, né? Ele pegava a criança, colocava ali, deixava lá, e falava, vem cá, mãe, vamos conversar. Aí ficava conversando com ela, conversando. Aí ele falava assim, bom, pode ir pra casa. Não, mas você não vai olhar a criança, não tá tudo certo com a criança. Era o adulto, a questão era o adulto. Então você tá trabalhando aí muito os adultos também. Os adultos. Para eles entrarem aí numa certa sintonia, para estar conectado com os filhos, né? Exatamente. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente faz na oficina. E a gente procura, os outros professores também, a gente procura sempre, nesse treinamento que a gente faz com eles, é sempre pegar por essa linha. O adulto, o principal é o adulto. A criança, ela fica à vontade. Na oficina, ela te... A criança tá de boa, cara. A gente não faz... A criança não precisa pedir para ela sentar. A gente sempre fala para os adultos. Não precisa pedir para ela... senta agora, levanta agora, toca o chocalho. Nem pegar na mãozinha dela. Tem muita gente que pega na mãozinha para bater palma. Não precisa fazer nada, deixa ela à vontade. A única questão é... A gente tem um contorno onde a oficina acontece, que se a criança sair desse contorno, a gente traz ela de volta. Porque tem um caráter de ritual. Que é muito importante ter esse cara na vida. Ritual é uma coisa importante. Importantíssima. Para a criança também. E a gente subestima a inteligência da criança. A criança saiu, é aqui dentro. Mas tem muitas teorias, tem muita coisa louca na internet. Você vê assim, muitas teorias de que a criança não precisa ter limite, por exemplo. Que é um absurdo isso. Então ela não precisa ter limite, porque ela vai aprender com a experiência dela. Aí eu falei, então beleza, então se põe a criança lá no meio da rodovia, passando caminhão, que ela vai aprender com a experiência dela, né? Vai passar o caminhão, ela vai... O limite começa pelo próprio corpo.
O corpo já é um limite, um sinal de limite. Você tá Sim. num corpo, a gente vem para essa vida num corpo. É. Você não pode fazer tudo. Não Nem pode. você falou, senão você se morre, se machuca. A criança ela não sobrevive Começa aí sem já. ser um adulto. A criança pequena, porque qualquer criança, né? Não sobrevive sem um adulto. Uhum. Ela morre sem um adulto perto. Uhum. Para alimentar, para cuidar, para dar afeto, para dar carinho. Então, Tem que ter referência. um limite vai ter que estar. A questão não é se vai ter limite ou não. A questão é que o limite você pode expandir e contrair. O quanto eu posso expandir ou contrair o limite. E dentro do limite, aí sim, dentro desse limite, eu posso pôr o máximo de liberdade possível dentro do limite. E você vai monitorando. Se eu tô, por exemplo, fazendo uma trilha no alto de uma montanha íngreme, aí o limite é extremamente comprimido, extremamente Com certeza, limitado. com Aqui certeza. é porque é perigoso. Aqui, Sim. ó. Cada contexto vai me dizer o limite. Sim. Aí, se eu tô num espaço amplo, nada perigoso, não tem buraco, não tem nada, tem umas paredes fechadas aqui e tal. Deixa a criança fazer o que quiser aqui. Nesse espaço, ela expande o limite até onde ela puder ir, porque ela não vai nem conseguir sair. Então, cada contexto vai me dizer o limite. E aí, o contexto da oficina tem esse nosso contorno, saiu, traz de volta. Para ela entender que o limite é esse. E os rituais, elas deixam a criança mais atenta a esses limites? Sim. Quando a gente é consistente nisso. Porque a gente sempre fala assim, ó, a criança, por exemplo, tem aqui a mesa. Vamos dizer que o limite seria aqui. Ó. Quanto mais claro for esse limite, mais fácil da criança entender. Então ela veio aqui. Ó. Ela pisou fora, tum, a gente traz ela para dentro. Sim. Pisou fora, tum, traz ela para dentro. Ah, pisou fora, nossa, eu vou trazer, ela já vem. Daqui a pouco ela vem, não. Aí ela não consegue entender. Ela não fica claro para ela. Para a criança ficar claro, tem que ser algo bem, bem óbvio, assim, um limite bem claro. É isso aqui, ó, pisou fora, saiu. Tanto que depois, logo de cara, as crianças, isso a gente subestima muito as crianças. A criança está vendo aqui, pisou fora atrás, pisou fora atrás. Aí chega um ponto que ela vem até o limite e olha pra gente, assim. Que ela já sabe. Porque ficou claro. A gente não. Às vezes o limite é aqui, às vezes é aqui, às vezes é aqui. Aí não funciona. Você tem que deixar. A primeira coisa, deixar bem claro: o limite é esse. Tum. E ser consistente. A criança está testando o tempo todo. Está testando o tempo todo, porque ela está aprendendo. É o que a gente está falando. A criança joga coisa no chão para testar, para saber como funciona, para ver o que vai acontecer. Ela está testando. Se a gente é claro, ela se organiza melhor. Ela se organiza emocionalmente também melhor. Ela se organiza em todos os aspectos. E depois cresce um ser humano que ele vai respeitar os limites próprios, o limite do outro, o limite dos ambientes que ele vai frequentando. Mais confiante. Cresce confiante. Por quê? Porque você... O primeiro ponto é ele se organizar. Quando está claro o limite... Ele consegue entender, ele consegue saber lidar como que são as regras do jogo, ele entende as regras do jogo, ele fica mais organizado. Ao ficar mais organizado, ele se torna mais confiante. Certeza. Ao ser mais confiante, ele se manifesta mais, ele trabalha a criatividade dele. Então, você vê a quantidade de coisas que está sendo trabalhada ali, a linguagem musical é o principal. O foco nosso é a linguagem musical, o desenvolvimento da linguagem musical. Não a linguagem musical, eu vou ensinar um instrumento para a criança. A construção dessa linguagem, a base dessa linguagem musical, que conforme ele for crescer, se ele quiser se tornar músico, ele vai ter uma base fantástica para isso, uma facilidade imensa, uma autoconfiança imensa para isso. Mas se não... ele vai conseguir se socializar melhor. Conversar, desde o ritmo de uma conversa, como a gente tinha falado, como falar sobre música, compreensão de conversar sobre música, ouvir música, ir num show, tocar um instrumento ou não, mas ouvir música, até apreciar música. Então, isso já socializa, já aumenta a autoconfiança. E ela vai ser uma pessoa mais criativa, porque ela vai explorar isso de uma forma livre. Quando você fala para a criança assim, por exemplo, o chocalho você toca balançando, né? Aí o reco-reco é diferente, o reco-reco você raspa, né? Se você pega o reco-reco e balança, ele não faz barulho. Mas vamos dizer que a criança pega o reco-reco assim, eu pego o chocalho e toca balança. Aí ele pega o reco-reco e toca, não faz barulho. O adulto, a tendência do adulto é falar assim, não é assim, ó, é assim, ó, você raspa aqui assim, ó, tá vendo? Quando você faz isso para a criança, ela entende, esse é o certo. Esse é o errado, não pode, é esse. Isso acaba com a criatividade da criança, porque ela está explorando. E uma das coisas que a gente sempre fala para as crianças é, a criança é como um cientista, ela está investigando, deixa ela investigar, deixa ela descobrir, não fala não entrega para ela a pesquisa científica que ela está fazendo. Ela vai balançar, só que eu, como adulto, eu estou tocando, eu toco reco-reco da minha forma. Eu posso até usar a criatividade e tocar de outra forma, mas eu tô tocando. Ela vai ver.
A princípio ela só vai ver, ela está captando. Em algum momento ela pode querer imitar, no tempo dela, sem pressão. Eu digo assim, sem ficar cutucando a criança. Vai, toca, vai, levanta, vai, canta, vai. Não, ela está serena ali. A oficina ela tem um caráter, a oficina de musicalização com bebês ela tem um caráter sereno. Muito bom. É a ideia de tá tranquilo, a criança vai serenando e a partir dessa serenidade ela vai conseguindo expandir. A ideia não é uma recreação, não é eufórico, não é hiperestimular a criança. Porque o que acontece quando as pessoas querem muito prender a criança? Sim. Então, muito a ideia do recreador, não desmerecendo os recreadores, né? Mas muitos... A ideia é prender a atenção da criança. Vem, criança, isso aqui é coisa colorida. Gastar energia, né? Gastar energia e a criança tem que estar... Ela tem que estar presa aqui na minha atenção. Não, na oficina de musicalização, se a criança não estiver prestando atenção, tá tudo bem. Se ela não tiver, ela tá lá. Se ela quer deitar no chão ou olhar pro teto, tá tudo bem, tranquilo. Se ela quer olhar ficar de costas pra mim, não tem problema, tá tudo bem. Ela tá ouvindo de qualquer maneira. Ela tá captando. Sabe quando você tá... Às vezes você tá digitando um texto assim... ou no celular, fazendo alguma coisa, ou conversando com alguém, você ouve uma música lá no fundo. E aí você... Dentro de você pensa assim, essa música aqui, eu lembro daquele dia com aquela pessoa que eu ouvi essa música, blá, blá, blá. Mas você está fazendo alguma coisa, está digitando, vamos dizer assim, no computador. Quem olha para você pensa assim, ele não está nem prestando atenção na música, né? Mas você está pensando em um monte de coisa. Total. Mas ninguém vê que você está pensando. A criança é isso e além, porque o cérebro funciona muito mais intensamente na criança. Então ela está construindo coisas imensas ali dentro, mesmo sem estar olhando. E a gente vai perceber isso depois. Esse é o grande lance. Principalmente quando ela começa a repetir coisa que você falou errado, né? A gente fala um palavrão, aí o moleque começa a repetir. Coisas que não era para repetir. Não era para repetir. Ô, moleque, então você aprendeu isso? Exatamente. Sabe quando você... Não, e tem muita, tem muita coisa que você ouve a criança falar, fala assim, umas frases assim complexas. Fala, nossa, mas quem que falou isso para você? De onde você pegou isso? Em casa, velho. Em casa, às vezes em outros lugares, mas em algum lugar ela pegou, mas a gente não tem, a gente não precisa saber como que a criança aprendeu e nem o que ela está aprendendo. A gente precisa saber as coisas que têm potencial da criança ter um bom desenvolvimento saudável. Tudo que ela tem um potencial, que é ter todos esses estímulos positivos no tempo certo, com leveza, com carinho, com amor, né? Sempre sentindo que tem uma mão amiga ali do pai, da mãe, da cuidadora. São estímulos positivos que a gente disponibiliza para a criança ao máximo possível. Dentro do tempo dela, sem exagerar. Fazendo isso, o resto eu não sei, eu vou ver. A gente tem que se permitir se surpreender. Lógico. É um potencial, é um ser humano novo, diferente que está ali, né? Exatamente. Agora me vem uma dúvida aqui. Qual que é a porcentagem de homens e mulheres? Os pais participam? Os pais, pais e mães? Tem pai que participa, sim. Tem alguns pais que participam. Sim. Mas a maioria é mãe mesmo, mulher mesmo. Cuidador, não existe... eu nunca vi um cuidador homem. Babá, assim, homem não existe. Cara, eu tô aqui pensando, acho que deveria. Eu tava conversando. Seria legal. Eu fiz uma mesa com o Elmer, que é um astrólogo, ele falou que ele trabalhou cuidando de criança. Ai, que legal. E depois eu fiquei sabendo que uma atriz dessa famosa, não lembro o nome do filme, também não lembro o nome dela, é famosa, mas nem lembro o nome, esqueci. Ela tinha filhos, tem filhos, e ela fez questão que fosse cuidado por homens. Olha que legal. Ela fez questão. Fez questão. Mas ela tinha um motivo para isso? Provavelmente ela queria que tivesse um contato, talvez, com a energia do masculino, do homem, de ter alguma questão ali. Ela era mãe solteira, não? Não, mulher casada e tudo. E ela é uma atriz, ela falou assim, não, faço questão que quem vai cuidar dos meus filhos, né, não sejam babás, é um homem que vai lá, eu não sei nem qual que é o masculino. Seria babá também. Babá também, homem, né? E aí cuidava dos filhos, né, para levar para a escola, trazer pra dentro de casa, fazer todo o cuidado ali. Interessante. Ela acabou... Não, é interessante, porque você vê, porque deve ter algum sentido, ela devia ter alguma pesquisa que ela fez, ou algum motivo para fazer. A energia masculina e a feminina são importantes, né? Sim. Às vezes é claro que existem casos de casais homoafetivos, né? Que são 2 pais, 2 mães, acontece, que também também é importante, não tem problema, mas é importante ela ter contato em algum momento, nem que seja com o avô, é importante que tenha contato com homens e mulheres. Sim. Os contrastes em geral, eles enriquecem muito. Sabe quando a criança vai para a escola,
tem um professor fantástico que ela adora, esse professor é muito legal. Se ela só tivesse esse professor na vida, é uma coisa. De repente ela vai mudou o professor, agora é outro. Professor chato, sem graça. Ela fala, nossa, esse professor não é tão legal quanto o outro, né? E aí começa a reflexão. Ela percebeu, nossa, é diferente. Chama atenção. Então, a reflexão, a percepção, o senso crítico, ele se desenvolve nos contrastes. Não, com certeza, é importante. Que aí tem algo diferente do outro. Então, você tem uma pessoa, o masculino de uma forma, o feminino é de outra. Esse contraste de como funciona o masculino e o feminino, essa convivência do masculino e feminino, que vai gerando reflexões, que vai gerando percepções, senso crítico, que vai trabalhando emoções diferentes, né? Normalmente, o pai tem uma vertente mais de regra, de educação, de organização, e a mãe tem uma vertente mais de carinho, de afeto, de contato. Então, são dois elementos importantíssimos. Não, com certeza. Você sabe que eu também trabalho com crianças, né, com a marcialidade. Sim. E também explico para os pais que não é recreação. Uhum. Sabe? Não é recreação, é um trabalho de educação, de trabalhar a autoconfiança. Muitas vezes a criança é muito explosiva, tem muita energia, a ensinar ela como administrar essa energia. Mas, no geral, noto que meninos, quando vêm com falta de energia, apatia, desinteresse, ele tem uma relação com o pai distante. Figura masculina, o pai, bem distante. Entendi. Tá? Eu noto muito isso, isso é muito nítido. Então, por isso que eu aceito pouquíssimos alunos. Porque se o pai e a mãe não comprarem a ideia da educação, das reuniões que a gente tem que fazer, porque uma coisa é vir a um local de um estudo que vai gerar uma consciência. Sim. Se chega em casa, a informação da conduta, tanto emocional quanto conduta de atitude, for outra, você mata aquela consciência que foi gerada naquela aula ou na oficina. Sim. Então essa coerência ela é muito importante. Né? Então eu noto muito isso, que a falta do contato com o pai gera uma falta de energia. Faz sentido. Né? Isso é empírico, tá? Não é estudo, não é assim, é de estudar mesmo. E obviamente depois você vai buscar algumas literaturas, né? E você vai começando a montar ali o quebra-cabeça. Mas eu noto muito isso. Pai distante, longe, não tem contato, às vezes é separado da mãe. Inclusive tem muita estatística de criminalidade, né? De criminalidade alta em pessoas que têm distância com pai. Normalmente é com pais com pai, né? Que é a mãe que acaba cuidando mais. Com certeza. Tem um livro muito legal que eu estava falando agora há pouco, fora do ar, com o Rogério Iaga, que está nos ajudando aqui na parte técnica, que é o João de Ferro, que é um livro para homens, focado em homens, da masculinidade. Que legal. É muito bacana porque esse livro ele traça um paralelo com uma contação de história, né? E aí ele vai pegando essa contação de história e vai trazendo paralelos para a vida do cotidiano. E aí uma coisa que ele fala é o seguinte, que por que tem poucos homens, né, no mundo hoje? Porque no final das contas você acaba não tendo referência. Se você não tem uma referência, como é que você pode ser um homem? No sentido de homem mesmo, não estou falando de ser... De masculinidade. Né, de energia, de saber dosar energia, de se posicionar. Eu lembro que tinha estudos que falam que o nível de testosterona nos homens tá caindo conforme vai passando os anos, né? É interessante. Não estou falando aqui do machismo, dessa coisa. Não, estou falando da energia masculina. Inclusive de você reconhecer em você o feminino. Sim. Pô, eu tô mal emocionalmente. Deixa eu cuidar de mim agora. Eu não tô legal. Deixa eu trabalhar isso. Deixa eu fazer aquilo. Eu vou trazer alguns psicólogos aqui que a gente vai falar muito disso, de pessoas que trabalham com figuras masculinas. Legal. Né? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é preparar as crianças para o futuro, para os desafios da vida. Sim. Que é um desafio. A gente tem que realmente fazer, por isso que você é um grande exemplo, porque você tem essa preocupação e que as nossas crianças é o futuro. Todo mundo fala que é o futuro, mas não trabalha o presente. Se a gente não trabalhar o presente agora, sabe? Não adianta falar que o Brasil é o país do futuro. Vamos pensar no futuro. Não existe futuro se você não trabalhar duro no presente. E principalmente a gente precisa trabalhar a primeira infância. Total. É o principal. A gente se preocupa, quando se pensa em educação, se pensa em faculdade, universidade, educação. Tem que trabalhar formação técnica, faculdade, né? Mas se você trabalha a primeira infância,
é o momento crucial de desenvolvimento. Como a gente falou, né? Que é o momento em que chega aos 3 anos, o cérebro fala assim, não é isso, já entendi. Então é daqui para frente. Sim. Depois dos 3 anos, tanto é que você vai aprender uma segunda língua, vou aprender japonês agora. Você vai penar, ou vai desistir, ou vai ter que estudar muito, ralar muito. A criança, você vai para um outro país, você vai lá para Argentina e vê as crianças de 4 anos falando espanhol. Fala, meu, que criança como consegue falar espanhol já com 4 anos de idade? Nasceu lá na Argentina. A gente até brinca, né? Chega nos Estados Unidos, a criança falando em inglês. Nossa, com 4 anos já falando inglês desse jeito? Mas como é que consegue? Claro, porque nasceu ali. Mas por quê? Porque do 0 aos 3 anos ela tá ouvindo, sempre os adultos foi construindo e é a principal fase. Total. E principal, não só isso, eu tô falando de língua portuguesa, tô falando de língua, da linguagem musical, mas as emoções. Conhecer suas emoções, a lidar com as emoções, a perceber que tem um porto seguro no pai, na mãe. Isso é fundamental. Essa segurança é fundamental, cara. Seja nas mães, caso também que tá falando, a gente faz, hoje em dia a gente tem que explicar tudo para ninguém se ofender, né? Não, é importante mesmo, né? Mas é importante. A gente respeitar, né? A gente não tá falando aqui da opção sexual, a gente tá falando aqui da figura, né? Do masculino e do feminino. Isso, pra gente poder... Quem cuida da criança, não importa quem seja. Mas é importante que a criança tenha um porto seguro ali, que a criança ela conheça suas emoções, que os pais tenham... Mas porque a gente pensa assim, a criança está com 2 anos, eu vou trabalhar, contrato uma babá, deixa aí. Não, o pior não é isso. O pior é dar celular para a criança. Também. Para ela ficar quieta. Para ficar quieta. Mas eu vou esperar ela pensa na educação muito em termos de alfabetização. Então eu vou esperar ela crescer não é hora de aprender nada. Quando ela vai aprender, daqui a pouco, lá 4, 5 anos, ela vai se alfabetizar. Não, e hoje, né, você vê muito, eu vejo muito, né, porque também, como eu falei, eu trabalho com criança. Há muito uma coisa de terceirizar a educação, né? Deixa tudo para a escola. Tudo para fora. Né? Não tem tempo de ficar com a criança, de olhar para a criança, de criar um vínculo. Aí a criança cresce. O que vai acontecer? Vai buscar vínculo fora. Vai reclamar, meu filho é assim, meu filho é assado. Por quê? Né? Então, eu acho, cara, muito bom o teu trabalho. Legal. Parabéns. Grato. Né? É espetacular. A tua mulher trabalha com você, né? Trabalha também. Que legal. Ela é uma das professoras que eu coordeno agora. Que legal. Ela que me convidou para fazer esse trabalho e ela puxou você. É muito interessante, porque sempre tem alguém aqui que eu trago, cara, que a pessoa tá indo para um caminho aqui, aí alguém puxa, é um amigo, é a esposa, né? Tem alguém que puxa para colocar no trilho ali. A gente tem que aprender a agradecer, porque tem muitas coisas que acontecem né, na vida. Tem algumas pessoas que chamam de sorte, né? Eu vejo assim... Quem foram essas pessoas que entraram na tua vida, que a gente pode chamar de mentores ou anjos, sei lá, que dá um nome que você quiser dar. Até a Ana, que é minha esposa, que é uma delas, que ela que se não fosse por ela que foi me chamando, insistindo, né? Legal. Tem o Chauan, esse meu amigo que eu comentei, né? Que ele já estava na musicalização, ele estava, inclusive nessa época, já estava com um canal no YouTube, já que estava indo bem até. E ele divulgava, bem procurado. E que foi quando eu liguei para ele, eu fiz ele fez um curso online na época, e ele falou, eu fiz um curso online, eu queria testar esse curso. Eu vou chamar você faz gratuito pra gente testar, pra ver o que você acha. Aí eu fiz o curso dele, tem muita coisa do curso dele que eu uso até hoje. Legal. E aí essas escolas que ele me passou, teve meus professores de guitarra, de violão, o pessoal muitos professores no teatro que me ensinaram muita coisa, meus pais, né, que me ajudaram em muitos aspectos. Legal. Então tem em todo lugar, muitos pais também, eu tenho aprendido com muitos pais na oficina também que acabam passando um feedback e eu absorvo muita coisa do que acontece também, né? O pessoal do Panderolê em Brasília, sim, que eu aprendi muito com eles, foi uma base fundamental. Porque por que eu fui estudar lá com eles? Porque esse trabalho do Gordon, ele chegou nas bebês. É o único trabalho que eu conheço que foca nos bebês, que compreende os bebês e trabalha com os bebês. O resto é trabalho de musicalização. Pega uma música e tenta brincar com os bebês de alguma forma. Tenta encaixar, sabe? Como se você pegasse assim um motor de caminhão para pôr numa moto. Eu vou pegar o caminhão, eu tenho um motor de caminhão, eu entendo de motor de caminhão, vou pôr na moto aqui. Não, a moto é a moto. E o trabalho do Gordon, que eu fui estudar, é um trabalho que estuda a moto, o que estuda
como funcionam os bebês. Uhum. Por que eu estou fazendo dessa forma? O que vai funcionar? Como é que funciona o cérebro da criança? O que está acontecendo ali? O que eu vou fazer e qual é o tempo, qual é o timing que eu vou ter para entender essa criança? E principalmente, como os adultos que estão em volta da criança, como eles vão lidar? Legal. É eles que vão... São os adultos que vivem com a criança que vão levar essa musicalidade para o dia a dia junto com a criança. Porque, inclusive, se você for ver bem, a criança, quando ela nasce, quando corta o cordão umbilical da criança, ela ainda é parte da mãe. Ela não deixou de ser parte da mãe. Tanto que você a gente fala assim que tem meio que um Wi-Fi assim, entre a mãe e a criança, né? Às vezes a criança chora, a mama da mãe já começa a encher de leite já. Então tem um Bluetooth ali entre a mãe e a criança. Então, por quê? Porque ainda são realmente, não é porque separou. Se eu cortar o meu braço, não é porque eu cortei meu braço que ele está descolado do meu corpo, porque ele não é meu braço. Sim. Ele é meu braço, só está descolado do meu corpo. A criança é a mesma coisa, ela é a parte da criança. E pouco a pouco, ela vai tendo a individualidade dela, Tanto que quando a mãe morre, a criança já aquela criança se torna um adulto, a mãe morre, ainda tem um sofrimento. Ainda fica um buraco no peito. Porque ainda é uma pessoa só. Sim. Com certeza, é um vínculo. É um vínculo. Então não tem como. O bebê é muito mais intenso, está muito mais próximo. Não tem como você tratar o bebê isoladamente dos pais, ou do adulto que convive, né? Ou de quem cuida. Você, a pessoa que cuida, a pessoa que convive com a criança e a criança são uma coisa só. Então por isso que a musicalização com o bebê são os dois juntos. Lógico. Muito bom. Muito bom. Edinho, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Show de bola. Bom demais te ouvir tua história. Legal, grato. Aprendendo muito. Muito grato. Teremos outras oportunidades de a gente trazer outros temas aqui relacionados com educação, com música. Né? Maravilha. Eu que agradeço. É só chamar que eu tô aí. Tá bom. Valeu, obrigado, hein? Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.